Por isso, esse concílio se chama ecumênico, porque reuniu a Igreja do Ocidente, latina, e a Igreja do Oriente, grega. Então, por isso é ecumênico. São ritos diferentes, porém, a mesma fé, ecumenismo. Vem da palavra ecos, que é casa, casa comum. Ecumenismo é a casa comum. Quando a fé é comum, você tem ecumenismo. Quando a fé é distinta, você tem diálogo interreligioso. Então, para os que têm a mesma fé comum, porém têm ritos diferentes, nós celebramos o ecumenismo. É o que Constantino, a pedido, sobretudo do bispo de Roma, que à época era o Papa Silvestre I, que faleceu no dia 31 de dezembro. Olha aí. Por isso nós temos a corrida de São Silvestre. Padre Fábio Marinha Cultura. E então o Papa Silvestre pede a ele, né, ao imperador, que convoque todos os bispos do Ocidente e do Oriente para definirem sobre essa questão, porque a doutrina de Ário tinha se espalhado tanto no Ocidente quanto no Oriente. E muitos bispos naquela época, veja que a igreja não tinha ainda a sua dogmática formulada. Ainda estavam sendo formulados os dogmas, as questões dignas de fé, toda a questão pastoral, não existia ainda definições cristalizadas. Foi através daí que surgiu a palavra heresia, foi para definir isso, ou ela já existia antes? Já existia antes. A heresia, ela é uma palavra que já era usada desde o Antigo Testamento. Então, quando surge essa heresia ariana, a igreja ela vai se reunir para começar a definir o seu credo. O que é a verdade de fé inquestionável da igreja? Portanto, para ser cristão, para estar em comunhão com a igreja, necessariamente você precisa acreditar isso. Então, isso aqui é o seu credo. Então, o que a igreja vai fazer em Nicéia? Defender a figura do Pai e do Filho, mostrando assim a consubstancialidade entre o Pai e o Filho e mostrando que o Pai e o Filho são um. E essa palavra foi que deu toda a diferença para a temática do concílio. Porque enquanto os apóstolos diziam, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, o concílio de Nicéia, no ano de 325, vai dizer o seguinte, creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Vejamos que em momento algum toca-se naquela verdade apostólica. Porém, aumenta ali os adjetivos como forma de proteger aquilo que foi dito e ensinado pelos apóstolos. Então, existe uma proteção em torno daquela verdade. O que se acrescenta de forma adjetiva é para proteger a verdade apostólica. Depois, os apóstolos diziam, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor. A partir desse momento, nós temos que entender que precisa-se vencer a heresia ariana, que até então não recebia o nome de heresia porque não tinha sido julgada como errada, porque muitos bispos acreditavam assim. Então, o concílio se reúne para definir se aquilo que Ário ensinou é uma verdade ou se é um erro. A partir do momento que o concílio define que aquilo está errado e você continua praticando, passa a ser chamado de heresia. É interessante que a heresia, digamos, ela nasce, digamos, dentro da própria igreja, né, padre? Toda heresia nasce dentro da própria igreja. Uma ideia que o herege é alguém que vem de fora, que quer pregar, mas surge de dentro da igreja, semeia, digamos, a dúvida. Apesar de hoje em dia ter um certo pastor aí muito famoso, meio protestante, defendendo essa heresia ariana já tão combatida, um senhor de idade, querendo defender que Maria é só portadora de Deus, unicamente isso. Não gerou, não... Sabe? Querendo tirar totalmente o papel da Santíssima Virgem Maria. Então ainda tem gente nos dias de hoje defendendo essa heresia ariana, querendo dividir Mas continua, a divindade e a humanidade de Cristo.